Boa noite, minha gente. Estou esperando aqui a Miriam, que é a nossa convidada do Islã. Ela é muçulmana e vai falar hoje. Essa live ela faz parte de um grupo de lives e um grupo de webinars feito pela CCIR, Conselho contra a Intolerância Religiosa, do qual eu faço parte de outros grupos também. Importante porque a gente tem esse diálogo, né, entre várias religiões. Eu me sinto sempre muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar podendo participar desses encontros. E sempre tenho a sensação assim da gente estar fazendo algo que parece impossível, né? Conviver com a diversidade. Então, eu fico muito feliz de poder participar desses grupos aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Assim, e nós estamos assim há um tempo fazendo isso. O Centro Now Coming, do qual eu sou responsável, né? Criei esse encontro, esse encontro de amigos e de voluntários, né? Então, eu acho interessante a gente remarcar isso porque é importante que não é uma pessoa apenas, né? São várias pessoas fazendo com que aconteça. E a nossa grande convidada, Mariam, que já fez outra live comigo, estou agradecendo aqui as pessoas que já estão. Acho que eu estou meio cansadinha hoje, estou aqui meio frágil. Mulher, hoje. Mulher como ela é. Tudo bem, querida? Olá, tudo bem, Tami? Correria também? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Tá Muito, bom, muito aqui bem também tá mesmo. tranquilo hoje. Muita correria hoje? Sempre, né? Jornada Correria dupla, sempre. Sempre, tripla. já tripla. Você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Isso. Você já falou isso para mim, mas eu vou perguntar porque tem outras pessoas que entraram hoje e não sabem da nossa conversa anterior. Da última vez que nós falamos, a gente falou 2 horas e alguma coisa, viu? Então foi bem. Até descobri que a gente pode ultrapassar 1 hora, viu? Porque Pode ultrapassar 1 hora. Hoje eu não vou conseguir muito, mas a gente pode normalmente ultrapassar 1 hora sem nenhum problema. não sabia disso, não. Então, tem as pessoas Pode. aí que estão entrando, estão muito curiosas, né, da conversa que nós vamos ter. Dentro desse pacote aí da intolerância religiosa, eu coloquei, quis frisar realmente a participação da mulher nesses dois mundos, né? Sim, Mundos muçulmano, xamânico, o que, que significa isso, como é que funciona. Então, nós vamos direcionar para uma conversa onde a gente fala de intolerância, pelo fato de você ser muçulmana, né? Eu vivenciar a minha espiritualidade indígena, mas a gente convido, né, a mim, a você, de falar especificamente sobre a mulher nesses mundos, né? sim. Então, eu tenho umas perguntas assim que eu fui colocando, não sei se você teria mais alguma coisa ou alguém, o pessoal vai colocando aí também. Eu pensei em falar sobre a mulher e a espiritualidade islâmica, xamânica, as cerimônias, né, que envolvem as mulheres. Nós temos, por exemplo, cerimônias que são específicas para as mulheres e nós trabalhamos muito com os elementos, água, fogo, terra e ar. E, por exemplo, em muitas tradições, a água é responsabilidade da mulher, não o fogo. Não em todos os lugares, mas uma grande maioria, né? E Sim. depois, o papel da mulher nessa religião, não só nas cerimônias, mas eu acho que a gente já abordou isso inicialmente, mas nada, Não, mas nada sempre muda, tem né? gente nova. Exatamente, é. E depois, se você quiser falar um pouco sobre você e a família, a criação dos filhos, não necessariamente você falaria da religião, mas você fala de você. Você já declarou da última vez, né? Você foi criada nessa tradição, você até foi para fora do país para adentrar ainda mais nessa tradição. Depois você voltou, cria seus filhos no Brasil, mas também dentro da tradição, né? Eles seguem essa tradição.
Então, a gente vai falar sobre tudo isso e se você tiver mais alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade, porque hoje não sou só eu te entrevistando, hoje sou eu e você falando para que as pessoas ouçam, aprendam, porque eu acredito muito que quando a gente sabe, a gente é mais tolerante, né? Sem falar Sim. que a gente pode ser também respeitoso, né? Pelo fato de saber. Muita gente fala que a intolerância vem desse lugar de desconhecimento, ignorância mesmo, né? Sim, da Então, ignorância, exatamente. A intolerância vai depender de qualquer coisa, né? A gente não uhum, fala só da religião. O desconhecimento de qualquer assunto, quando você vai falar dele, eu acho que pelo menos você precisa ter um mínimo de conhecimento, né? uhum, Senão vai dar a impressão realmente de você ser intolerante, não, quando você opina sobre algo que você não conhece, não vive, não uhum. tem isso no seu dia a dia, você precisa aprender um pouquinho sobre para poder ter algum tipo de direito de fala naquele assunto, Uhum. né? E a religião é Exatamente. uma delas. Uhum. E assim, foi muito Religião acho que é uma delas. É, exatamente. A gente vai estar falando sobre religião, porque faz parte dessa 14ª caminhada, né, do CCIR, que é aquela sigla que eu falei para você que ficou meio em claro, né, que é um conselho, um agrupamento de pessoas, né, de amigos, de pessoas de diversas religiões, que se juntem, se unem em prol de uma tolerância, de um respeito religioso, né? Todo mundo que está ali já deve ter sentido na pele e pensa também nos seus filhos, né? Então, por isso que é sim, com importante a certeza. gente estar trazendo à tona esse tipo de discussão, né? Mas você tem toda a Com razão certeza. que a ignorância em relação a diversas coisas faz com que o outro se torne intolerante, não só no caso da religião. E que É. tal se a gente começar, então, sobre a mulher a espiritualidade islâmica ou muçulmana? O Como você papel, preferir. o papel da mulher, o papel da mulher no Islã é um dos papéis mais importantes. A importância da mulher no Islã é fundamental. A gente tem a neta do profeta Muhammad chamava Zainab. Quando houve a revolução do Imam Hussein, o neto do profeta, que é o martírio, né? Não sei se alguém conhece, já ouviu falar, se a Tami já ouviu falar sobre o mártire do neto do profeta Muhammad, não ouviu falar. Quem não ouviu falar, no Aprendi com você. meu Eu aprendi com você na última vez, mas se você quiser dizer que houve aí um massacre, né? E ele foi exatamente, do massacre martirizado. dele, exatamente, o massacre dele e dos seus companheiros, foi martirizado porque ele queria justiça, ele queria aquilo que o avô dele, o profeta, deixou, e infelizmente foi corrompido naquela época, né? E ele brigou por isso. E depois do mártire dele, o papel da irmã dele, onde a gente está falando da mulher, né? Foi extremamente fundamental dentro do Islã, porque depois que ele morreu, eles levaram um grupo de mulheres junto com crianças e o único filho dele que ficou da época e era doente, por isso que não martirizaram ele, porque ele estava doente. Levaram eles prisioneiros do Iraque até a Síria. Eles andaram, eram quilômetros andando num sol escaldante. E aí, quando ela chegou, né, depois desse todo esse trajeto, quando ela chegou na Síria, no governante da época, o Yazid, o nome dele, ela única pessoa que conseguiu enfrentar aquele homem injusto. Então, ela apontou o dedo na cara desse tirano, né, e disse o lugar dele, né, falou para ele, se meu avô tivesse nesse momento aqui, o que ele diria para você? O que você diria para ele? Apontando o Uhum. dedo, eu estou resumindo, tá? É uma história super longa, bonita, mas eu estou resumindo. Então, o papel da mulher no Islã é extremamente fundamental. Se não fosse ela, hoje, as mulheres não tinham aprendido como é você ser perseverante, você bater o pé, você brigar pelos seus direitos. E ela brigou pelos direitos que eles tinham, o direito do avô dela, e foi corrompido pelo tirano da Uhum. época. Muita gente acha que no Islã o papel da mulher é anulado, que a mulher é oprimida, que a mulher não tem direito de nada.
Desde a época do profeta existe a mulher vota, para você ter uma ideia. Por isso a gente fala que no Islã o papel da mulher é fundamental. Quem educa os filhos, na maior parte das famílias árabes, muçulmanas, no caso, é a mulher. Quem tem o papel de dar educação para os filhos é a mulher. Então, a gente acredita muito, né, nossas famílias, que a mulher é mais importante, a gente diz, na maior parte, a presença dela do que do homem na família. Porque ela que sustenta aquela união familiar. A gente não fala financeiro, a gente fala da união familiar, vem através da mãe, quando não tem mãe, a irmã, quando não tem irmã, a esposa. E sem a Uhum. presença delas, não faz muito sentido muita coisa dentro da religião, falando da religião, né? E da sociedade. Então, o papel da mulher é extremamente importante no Islã, muito pelo contrário do que muita gente acha. Não existe opressão, opressão vem do homem, não da religião. Então, por isso que a gente fala que quando forem fazer qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de sobre alguma coisa que vocês não conheçam, vá até a fonte e perguntem à fonte se aquilo ali é real, né? Se é verdade que a gente ouve falar que a mulher não tem um papel importante no Islã, que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode, tem que andar coberta, e tudo, se tudo isso aí é verídico dentro da religião, né? Isso é muito importante. Como a gente está falando de intolerância religiosa, e principalmente do papel da mulher dentro da religião, acho importante frisar muito isso. Então, Eu achei muito bonito aquilo que você falou para nós da última vez que você falou. Você é uma que cobre a cabeça, né? E você disse que você não fez essa opção até, acho que 27 anos, se eu não me sim, engano, foi? Depois de voltar lá da Síria, né? De onde, não, do do Líbano, Líbano. né? Do É. Líbano, onde você foi fazer um período de aprendizagem, né? Onde você foi para a Eu fui escola. no Líbano, eu fui criança, né, para falar a verdade. Eu fui com 8 anos e fiquei direto até meus 12 anos. Eu fui, mas meu pai me mandou mais para o Líbano, mais para aprender os costumes mesmo, para estudar no Líbano, para aprender a falar árabe direito, para escrever o árabe. E foi muito, muito, muito importante para mim essa temporada que eu tive no Líbano. Eu acho que ajudou bastante a gente ter mais ideia e noção da cultura, né? E, claro, adicionando a isso a religião. E eu voltei, casei, tive filhos e só optei por usar o hijab com 27 anos, quando eu vi que eu estava preparada para utilizá-lo. Porque a gente tem o livre-arbítrio de utilizar o hijab. Nenhuma pessoa pode obrigar a utilização do hijab, nem pai, nem irmão, nem Fazer um marido. favor para mim? Você pode escrever aqui no nosso chat? É possível você escrever a palavra hijab? Como é que escreve isso para todo mundo sair daqui, pelo menos sabendo como é que escreve isso? Hijab. Hijab. Então, o hijab é diferente da burca, é diferente de diversas O outras hijab formas de é isso usar o aqui. chale, né? Aham. O hijab é isso que eu estou usando. A burca é aquele que cobre o rosto. Então é bem diferente. Uma chador é aquele roupona bem grandona preta que as pessoas usam. Então tem diferenças. Mas a única obrigação dentro da religião é o hijab. O hijab é a única obrigação. A burca, essas roupas são mais opção mesmo. Uhum. Tá certo. E você falou que você fez uma opção para servir Deus, né? De Sim, colocar eu o faço tudo pela hijab, minha né? fé. Aham. Eu não quero fugir muito da questão da mulher no Islã, mas eu acho que já faz parte, né? Você fazer uma opção Sim, é super importante, porque o que a gente vê na mídia, o que a mídia às vezes quer até passar para a gente só o sensacionalismo, né? Mas sim, só não é tem só isso. Às vezes, a forma, política do forma toda país uma, forma toda uma ideia na população. E você é mora num país que não confuso. é muçulmano. E aí? Eu moro no país não muçulmano, mas você sabe que os cristãos evangélicos, os cristãos católicos, os católicos, vamos dizer assim, né? Não sei se tem diferença ou é igual, mas os cristãos e os católicos, dentro da própria religião deles, o véu faz parte da vestimenta da mulher. Só que hoje em dia eles não usam mais isso como um hábito, usam isso apenas Uhum. na igreja, apenas quando entram na casa de Deus. É Uhum. como se, no nosso ponto de vista, que Deus está em todo lugar. Ele não está só na igreja, ou só no templo, ou só na mesquita. Uhum. Templo, a mesquita, a igreja são lugares
é que a gente vai unir comunidade mesmo, não porque você precisa ir até lá, porque Deus só está lá. Deus está em todo lugar. Deus está em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, você não precisa ter um lugar específico para você fazer oração, para você lembrar de Deus, para você orar. Para a gente não existe isso. É importante esses templos, é importante essas casas para as pessoas se unirem, para ter uma comunidade unida pelo mesma causa, mas não necessariamente obrigatório você só lembrar de Deus quando você vai à mesquita ou quando você vai à igreja. Então, por isso que a gente utiliza a vestimenta, o hijab, faz parte da nossa identidade religiosa. Quando eu ando na rua, qualquer pessoa sabe que eu sou muçulmana. E isso é um orgulho para a gente. Nós, mulheres muçulmanas, gostamos de ser muçulmana. Então, as pessoas precisam entender, diferenciar entre cultura e religião. Né? Existem países com que a lei é islâmica e acabam tendo que utilizar o hijab dentro do país porque é uma lei ali dentro. Mas não significa que o hijab tem que ser imposto pelo pai, pela mãe, pelo pai ou pela mãe, pelo irmão, seja quem for. Não é obrigatório dentro da religião. Não, é obrigatório dentro da religião, mas não é, ninguém tem o direito Te impor. de impor isso, porque qualquer muçulmana sabe suas responsabilidades dentro da religião. Eu sei que eu tenho que utilizar o hijab. Eu sei que eu tenho que pôr. Se eu acredito nessa religião, se eu acredito nessa doutrina, já faz parte dela. Então, o que a gente vai fazer? Se preparar psicologicamente para utilizá-lo. Ninguém pode obrigar você a usar. E a partir do momento que a Repetindo, mulher tem essa fé, tem essa crença, ela vai usar sem precisar ser obrigada a usar. repetindo o que você já falou antes de muita gente chegar aí, você fez uma opção mais tardia, né? Não foi na hora que você, por exemplo, Não foi na idade, na idade obrigatória, que para nós muçulmanos chiitas é a partir dos 9 anos de idade. Para os sunitas, eles falam que é a partir da menarca, né? Mas nós Uhum, chiitas utilizamos a partir dos 9 anos de idade, que uhum, é o período um pouquinho anterior, antes um pouquinho da menarca, mas que já entrando nessa fase da menarca. uhum. Eu não usei, minha mãe não usava até então, minhas irmãs também não usavam. A gente fazia tudo que é dentro da religião, jejuava, rezava, tudo, mas não utilizava, a gente não usava o hijab. Isso quer dizer que nenhuma muçulmana deixa de ser menos muçulmana porque não usa o hijab. A mulher Tá certo. muçulmana é muçulmana desde a hora que ela nasce. Ninguém pode invalidar isso por causa do hijab. E o hijab é Uhum. uma consequência que vai vir uma hora. Não tem jeito. Não tem uma mulher muçulmana que não utiliza o hijab em algum momento da vida dela. Uhum. Então, com isso vai questão da educação, também, como você falou, todos os direitos legais, Tudo. tudo isso vai junto com a religião que não te obriga a ser o que você tem que ser, mas porque Não, você quer ser, não é isso? Eu não sei se exatamente. A religião. Pode pode perguntar. falar. Eu ia falar que a religião, ela exige o estudo, ela exige a educação. O Islã, ele exige que a pessoa seja estudada e educada, homem, mulher, independente de sexo. Tem Uhum. que ser, o estudo é uma obrigação dentro da religião. E vocês têm um livro, né? Um livro Temos o sagrado. Alcorão, o livro sagrado. Sim, Uhum. o Esse Alcorão. Alcorão cita muito a mulher? Total, a gente tem uma surata, um capítulo completo que chama Nissa, que chama a mulher. Tem um capítulo do Alcorão inteiro que se chama Anissa. Nissa significa mulheres. Mulher, no caso. Tem um capítulo completo que fala sobre todos os direitos da mulher dentro desse capítulo. E além de outros capítulos dentro do Alcorão que fala também e repete sobre os direitos da mulher. Uhum. Tá certo. Eu acho que eu posso falar um pouquinho para você, né, da mulher dentro do xamanismo. Já falei para você da última vez que o xamanismo Sim. é um guarda-chuva imenso, né? A gente poderia dizer que tem xamanismo em todos os continentes. O que eu estou falando aqui, ele está muito mais ligado às Américas, né? Às tradições norte-americanas, sul-americanas, né? Então, aqui no Brasil, nós temos 305 etnias, né? Brasileiras, nativas, 274 línguas, nós não falamos apenas o português. É claro que depois do encontro com os colonizadores, né? Hoje em dia a gente não chama mais quando o Brasil foi descoberto, mas quando ele foi invadido, muitas dessas línguas, claro, foram acabando, né? E muita gente morreu. Se fala de 70 milhões de indígenas que foram mortos
desde do primeiro contato, né, lá nas Antilhas e na América Central. Então, todo esse processo aí de colonização acabou bastante, né, com o que era original, vamos dizer assim, que era mais puro. Então, o que eu falo hoje é baseado no que acontece, né? Embora a gente fale de sabedoria ancestral. Nós não temos um livro como vocês têm, né, onde se basear. Eu falei para você da última vez que a gente conversou que nós olhamos muito para a natureza e a gente aprende com ela. É claro que em algumas etnias nós temos ainda os anciãos que aprenderam com os seus avós e assim por diante, né? Diferente do Islã, nós aprendemos com os mais velhos, né? Então, assim, homem e mulher são os professores da tradição. Mas nós temos a partir da menarca e na hora que, ontem eu falando com uma indígena guarani, do engrossamento da voz do menino, achei muito bacana, né? Isso, né, que leva uns 3 anos, eles vão ficar mais com os homens e as meninas mais com as mulheres. Então, a gente vai desenvolver mais a sabedoria feminina, porque a gente aprendeu da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, mais do que do tio, do pai, do irmão, né? Então, a diferença eu acho que seria interessante remarcar aí. Nós não temos, então, um Alcorão, um livro sagrado, como outras religiões monoteístas, que vão falar do papel da mulher, do homem, né? Só que, agora, com esse renascimento da espiritualidade nativa, o que eu tenho percebido é que a gente tem tentado buscar, a gente só vai conseguir em quê? Com brancos que escreveram sobre os indígenas, né? Muito pouco indígena já fez doutorado, mestrado, que fale da sua própria experiência, geralmente alguém exterior à própria etnia, que vai falar sobre aquela etnia. Então, a gente tem esses livros onde a gente vai se basear para saber o que era antigamente, como é que se criava uma menina, como é que se criava um menino, né? Mas tem um renascimento, uma coisa assim, bem, bem espiritualizada, né? Não sei se você tem alguma coisa semelhante no Islã. Nós acreditamos que nós podemos falar diretamente com Deus, né? E esse Deus pode ser o que a gente chama de grande espírito. E esse grande espírito tem vários outros espíritos que compõem essa espiritualidade. Dentro desse contato, né, com essa espiritualidade, normalmente existe uma pessoa mais capaz que outras, que seria o xamã, né? Então, se a gente for pesquisar realmente na história, antropologia, inclusive da palavra, nós vamos encontrar homem ou mulher xamãs, né? Não existia essa denominação só para o homem xamã, né? Existia mulher também. Em outros lugares vão chamar de pajé, outro lugar vão chamar de mulher medicina, né? Dependendo da etnia, vão chamar diferente. Essa pessoa que é vamos dizer assim, o responsável espiritual por aquela tribo, por aquela aldeia, por aquela etnia, né? Para você ter uma ideia, um xamã, como hoje nós temos uma etnia funiô, né, no Nordeste, tem um xamã para 8 mil indígenas, para você ter uma ideia, né? Não é a gente não tem todos os xamãs em cada família, vamos dizer assim. Pode vir por hereditariedade, por uma catástrofe. Nós temos vários xamãs andinos que foram tocados por raios, né, trovões, e ficaram enterrados em neve, então passaram por uma privação muito grande ou um choque muito grande, e aí eles se tornam um grande xamã, se quiserem, né? Então, essa diferença entre homem e mulher realmente, aparentemente, nunca existiu. É o que a gente acha hoje, olhando os estudos e verificando aí esses estudos baseados no que as pessoas vão contando para esses antropólogos, certo? Mas, depois da colonização, no Brasil, não se sabe ao certo, mas a mulher foi se afastando desse papel da mulher como sagrado, né? Aquela que pode fazer essa ligação entre o céu e a terra, como um xamã homem poderia.
Não sei se você se lembra, até comentei que a tradição que eu sigo, né? Eu fui levada para o Canadá, eu fui adotada espiritualmente no Sim, Canadá, sim. e ali os colonizadores, quando eles chegaram, eles disseram: eu não, a gente não quer falar com mulher, não. Eram as mulheres responsáveis pelos clãs. Clãs são famílias, né? Não, a gente não fala com mulher, a gente fala com homem, né? E aí foi o que eu contei para você, que nessa etnia que se chama Ojibwe, elas enviaram os que eles chamavam de two spirits, dois espíritos. Eram os homens mais afeminados, tinham uma característica diplomática muito desenvolvida, então, a ponto de alguns colonizadores acharem que todos os homens indígenas eram afeminados, né? E isso porque as mulheres tinham determinado que eram homens mais femininos que iam falar por elas, né? E eu vou falar um pouquinho também da Amazônia, que é de onde eu venho, né? Assim, existem tradições que realmente a mulher não podia, como, por exemplo, no caso dos Yawanawá, as mulheres não podiam tomar ayahuasca, que é uma planta enteógena que faz com que as pessoas que tomam isso entrem em contato com o divino dentro delas, né? A gente chama de planta de poder. E as mulheres não eram autorizadas a tomarem, não eram autorizadas a liderarem uma cerimônia como essa, até duas irmãs provarem o contrário, passando pelas mesmas provações, não é uma coisa, eu quero ser xamã e eu vou ser pajé e já sou, né? Foi aceito, foi tomada muita ayahuasca para que as pessoas que poderiam dar essa autorização, que eram homens e velhos, pudessem dar essa autorização, e foi dada, né? Porque elas comprovaram que elas podiam ficar na floresta tanto tempo, sem comer, sem beber, ou passar 9 meses numa dieta muito rigorosa de comida, emocional, espiritual, muito importante, né? Então, Quebrando algumas tradições. tradições, como? Quebrando tradições. Exatamente, a gente não sabe se quebrando, mas quebrando um distanciamento que a gente não sabe muito bem se é desde o início ou se foi a partir da colonização, porque esses povos foram colonizados por religiões monoteístas, né? Onde a mulher não tinha esse papel de ser a principal, né? Aquela que fala, aquela que representa, a chefa, né? Então a gente não sabe muito bem disso. Só sei que isso aconteceu em algumas etnias brasileiras, eu estou falando de uma especificamente, né? E há pouco tempo, isso elas são novas, elas devem ter no máximo 50 anos, essas mulheres. Isso aconteceu uns 30 anos atrás, quando elas conseguiram comprovar essa igualdade e serem aceitas. Hoje toda a tribo pode utilizar e participar das cerimônias, né? Elas andam muito no mundo, elas fizeram uma modificação, mas não foi Sim. uma modificação que a gente pensa assim, como foi contrária a alguma coisa que nunca existiu. Bem provavelmente existiu e em algum momento deixou de existir por Foi algumas banido, é. centenas de anos e elas reconquistaram isso. Então a gente não tem muita certeza. Eu, pelo menos, não teria tanta certeza em afirmar que nunca a mulher foi a pessoa responsável pela liderança religiosa de uma etnia, né? Então, esse papel da mulher, ele olhando na natureza, né? Se a gente tem o livro como sendo da natureza, a natureza como exemplo, o homem e a mulher, eles fazem um par, né? Eles se complementam. Então, em todas as esferas, né, dessa etnia, tanto a mulher como o homem teriam papéis, né, complementares para que a comunidade ficasse se sentindo bem, né? Então, eu acho que eu falei um pouquinho, como você falou aí também da questão do feminino, né? E fiz essa comparação aí que a gente não tem o livro, né? E que a gente pode sim, enquanto mulher, ser o que seria como chamaria o líder espiritual na sua religião? Sheikh, é sheikh. As pessoas conhecem como sheikh, mas não é aquele sheikh rico de Dubai, não. É sheikh mesmo, líder religioso. A gente Entendi. utiliza, fala como sheikh. Certo é sheikh. Só que aqui Uhum. eles, como esse puxado é complicado para o brasileiro falar, né? Ele não tem esse hábito.
Se fala sheik aqui, eles utilizam como sheik, Entendi. é um líder religioso. Então, todos eles são homens, né? Então, nesse Todos caso, homens. esse papel de líder religioso poderia ser dividido entre um homem e uma mulher, só Então, é homem e assim. mulher. No caso das Ela tradições. pode ter. A mulher, ela tem o papel, ela pode ser líder religiosa, a diferença é que muda a forma de estudo, vamos dizer assim. O sheikh, ele tem como se fosse uma faculdade mesmo que ele faz, vai para uma faculdade específica no Iraque, tem uma outra faculdade, eu não lembro o nome do país que é também, fazem como se fosse, ficam 30 anos mais ou menos estudando, quase a vida inteira estudando, e são líderes, chegam a ser até líderes supremos, e sempre são homens nesse papel. As mulheres, elas também podem ter um papel muito importante na religião, como aqui no Brasil eu tinha te comentado que tem a Haji Hayat, que ela é parente nossa, né? E ela faz um papel maravilhoso com a religião. Ela pode falar num palanque na frente de milhares de pessoas, não há nenhuma restrição para a mulher muçulmana ser uma líder religiosa. Mas, como eu vou explicar para você? Especificam mais líderes religiosos são homens, aqueles que estudam, aqueles que são o líder supremo do Irã, por exemplo. O nosso líder, o maior de todos, ele é homem, todos são homens. Mas a mulher tem um papel dentro da religião também, nesse sentido. Ela pode reunir mulheres, ela pode reunir pessoas, ela pode ensinar a religião, ela pode fazer tudo isso. Ela não tem nenhuma restrição, a mulher não tem nenhuma restrição que ela não possa fazer isso. Tanto que, Uhum. claro, com o pequeno papel que eu faço, mas eu estou aí falando da minha religião, na internet, dando a cara, vamos dizer assim, falando tirando os mitos, falando as verdades. Estou aqui. A Haji Hayat, ela é realmente de corpo mesmo. Ela viaja, ela reúne, ela já converteu, assim, reverteu muitas pessoas. Reverteu homens, reverteu mulheres, muitas pessoas dentro do Islã. Então, o Islã ele não limita que a mulher possa falar sobre a religião, que ela possa liderar alguma coisa. Mas quando se fala do chefe, o líder supremo, são sempre homens. Isso aí sim, são sempre homens. Mas a mulher Muito. tem todo o papel de fazer esse papel sem problema nenhum. Uhum. E quantas cerimônias? Você pode falar um pouquinho? Especificamente como se quer dizer? Cerimônias de ritos de passagem, né? Se, por exemplo, o líder religioso, o homem, ele vai fazer o rito de passagem para uma mulher, né? Casamento, batizado, Ah, menarca. sim, nenhum problema. Por exemplo, a gente, nas mesquitas, são separados os homens das mulheres. As pessoas têm uma ideia de que por que separar os homens das mulheres? Tanto que nas igrejas existem homens e mulheres. Também são separados dentro da igreja. Só que as pessoas têm uma visão do Islã, que o Islã é oprimido, que eles só enxergam aqui, não abrangem e ver a própria corcunda, para ver se também na minha religião é assim. Em todas as igrejas existe essa separação de homens e mulheres. Por quê? Por causa da pessoa se sentir mais, vamos dizer, na mesquita, a gente ora, se vocês já perceberam, a gente prostra para orar, né? Então a gente baixa e tem uma posição não muito confortável se tiver um homem atrás de você. Então, por isso que existe a separação, para que as mulheres se sintam mais à vontade de poder orar, de poder sentar, de poder se comportar dentro da mesquita. Não é por causa de opressão, e sim apenas privacidade. As mulheres, quando Uhum, vão orar, elas vão baixar. E se elas estiverem na frente dos homens, isso não é muito confortável, nem para a mulher, nem para o homem. uhum. Tá certo. E aí, no caso, para menarca, também seria um che, né? Que faria esse rito para a menina. Não, não Não, existe isso. Tá? não Não, existe isso. não existe. É uma coisa muito particular. Não existe nenhum ritual para menarca. A menina tá na menarca, acabou ali. A mãe está sabendo, a tia está sabendo. Acaba acontecendo. Não existe nenhum ritual para isso. Sempre foi assim, Sempre foi assim. Nunca né? existiu ritual nenhum da menarca. É apenas ela comunica à família que ela virou mocinha e acabou. Não existe nem para o menino, nem para a menina.
Nunca nem ouvi falar nada parecido assim dentro Tá do Islã. certo. Isso para nós é super importante, viu, Mariana? Seria uma das coisas bem diferentes, então. A gente marca bem essa entrada na puberdade, tanto do homem quanto a mulher, e por Não, aí, isso é por algo aí, que né, acontece familiar juntamente, mesmo, dentro de casa. talvez porque seja uma sociedade mais familiar, né, a muçulmana, e a outra mais tribal, né, e mais Pode comunitária. ser que seja mais cultural, mas no Islã não tem nenhuma comemoração específica para a menarca. O que acontece quando a menina, ela está, por exemplo, eu vou falar do meu lado xiita, né? Muçulmana xiita. Na maioria das vezes, quando as meninas usam o hijab na idade correta, que é com 9 anos, é feito como se fosse uma festa de 15 anos, uma comemoração, uma festinha com a família, com os amigos, que a partir do momento ali ela está numa nova fase da vida dela, pode ser feito uma comemoração. E acontece na maioria das vezes mesmo, né? Da menina ter essa comemoração por causa do hijab, mas não por causa da menarca, não existe. Uhum. Mas como os sunitas usam o hijab a partir da menarca, pode ser que tenha sido essa confusão ou essa ideia que as pessoas têm, que a festa é feito um ritual por causa da menarca, mas não, é por causa do hijab mesmo. Isso. A última vez você até explicou que os xiitas é a partir dos 9 anos, né? Sim, Muito antes da sim. menina, talvez, até entrar na menarca. Porque existem meninas que entram com 9 anos, mas é mais um pouquinho antes dessa menarca, para preparar mesmo a menina a utilizar o hijab. Porque antes dos 12 anos, ainda ela está no modo infantil, vamos dizer assim. E a partir dos 12, ela entra na pré-adolescência, onde começa a vaidade, e tem mais um pouquinho de dificuldade de você conseguir fazer com que aquela menina entenda que ela precisa utilizar o hijab, por que utiliza o hijab, porque a vaidade às vezes pode falar mais alto. Uhum. Então, nesse caso aí, as cerimônias, elas seriam mais como rito de passagem. Quais seriam? Pode Casamento, ser. né? Casamento, Casamento, casamento também. batizado. Não tem batizado, a gente não batiza no Islã. Uhum. Não existe batizado no Islã. O Islã, a criança nasce e é falado um chamado. Lembra que eu te falei, acho que daquela vez também, né? É feito um chamado do lado direito, do lado esquerdo, do ouvido do bebê. E a partir do momento, as primeiras palavras que o bebê escuta, ele é um filho de uma família muçulmana. Então, ele Uhum. cresce muçulmano, ele já nasce muçulmano, a gente fala, né? O filho de um muçulmano, ele nasce muçulmano. Esse é um dos rituais. O outro ritual é, como eu falei para você, caso a família escolha fazer essa comemoração por causa do hijab. O casamento religioso, que é feito com o líder religioso. Aí sim é chamado um líder religioso, ou você vai até o líder religioso, chama o pai, a mãe das duas partes, ou os responsáveis para cada parte, e é feito ali um ritual de oração e pedido de casamento e feito o casamento religioso. O que vale para nós muçulmanos é o casamento religioso. O casamento civil, ele é mais por causa de direitos dentro da sociedade que você vive, mas não por causa da religião. A religião, ela não exige, por exemplo, o casamento civil. O que vale para nós, em todos os sentidos, como direitos financeiros, se caso chegasse a se separar, vale o religioso. Entendi. Então, esse papel desse líder religioso dentro desses rituais, ele aprendeu a fazer isso, ele faz do jeito que ele é indicado lá no Corão, que vocês têm no Alcorão, que Sim, vocês têm esse livro, né? E assim, eu poderia falar assim dessas cerimônias, eu falei para você que teria assim uma importância grande os elementos, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma cerimônia em torno de um fogo, os homens vão cuidar do fogo, as mulheres vão cuidar da água, né? Isso dentro de uma cerimônia. E ali não seria só o homem medicina, nem só o pajé, nem só o líder religioso, toda a comunidade, então, dividiria esse papel de cuidar de um elemento ou de outro, né? E estar ali em torno daquela celebração ou daquele ritual de passagem, né? Então, existe essa relação com a natureza muito forte, então, notadamente, com os elementos, né? No caso, assim, algumas tradições, essa que eu sigo, a mulher se ocupa da água, o homem se ocupa do fogo, isso não significa que eu não possa acender uma fogueira, né? Conduzir uma fogueira, mas nós estaríamos muito mais preparadas para lidar com a água, né?
Aqui no Brasil nós temos os Guarani é o contrário, a mulher cuida do fogo, o homem cuida da água. Então, esses elementos, pelo que eu estou entendendo, como o Islã, né, xiita, vocês não têm Em essa algumas cultura, né? coisas, o homem tem o papel dele e as mulheres o papel dela. Em algumas coisas, como o casamento, é o homem, é um sheik, é o homem que casa, não é um sheik, uma líder religiosa mulher. E não existe uma líder, como eu falei para você, não existe uma mulher que fala, ela é uma líder religiosa, no sentido árabe, vamos dizer, que em português funciona, no árabe não funciona, você entendeu? Na tradução. Eu posso falar que a Haji Hayat, essa mulher que eu falei para você de São Paulo, ela é uma líder religiosa, porque ela corre atrás, ela ensina, ela lidera vários grupos, né? Então, ela é uma líder. A partir do momento que ela está liderando vários grupos para trazer para a religião. Mas a questão do casamento, algumas cerimônias, o papel do homem, é o papel do líder religioso homem. Agora, o restante de ensinamentos, ensinar jurisprudências, por exemplo, é, acompanhar alguma coisa que tem a ver com a religião, a mulher ela tem todo o direito de fazer isso sem nenhum problema, não tem nenhuma proibição, nenhuma restrição nesse sentido. Tanto que as mulheres do profeta ensinavam muita gente a religião. Elas não tinham restrição de não ensinar. A neta do profeta, a filha do profeta, todas ensinavam religião para a sua comunidade. Elas não tinham proibições. Só que tem certo, como por exemplo, eu sou muçulmana, sei das minhas jurisprudências, eu sei o que eu posso, não posso da minha religião, mas existem certas coisas que eu não posso me responsabilizar. Então, eu passo esse papel para um líder que é mais estudioso, que vai saber melhor passar a informação para aquele fiel que quer saber melhor sobre a religião. Dentro da minha sabedoria, eu passo. Dentro de onde eu sei, eu passo. A partir do momento que tem certas coisas que eu não posso passar daquele limite, porque tem líderes que estudam anos para isso, né? Por isso que a gente fala, e a mesma coisa dentro dos líderes supremos, vamos dizer, os líderes que estudam mais, e as pessoas que querem liderar grupos religiosos para trazer para dentro do Islã. Mas sempre, por exemplo, nós xiitas temos que seguir um líder supremo. Existem vários, não tem um que é supremo, existem vários. E temos que seguir um desses líderes que são chamados de marjá, o nome deles. Para que seus atos dentro da religião sejam corretos, para que você não cometa coisas erradas. Quando você quer saber de algo, como a gente sabe ler o Corão, mas a gente não sabe a tradução 100% do Alcorão. Precisa de algum estudioso para explicar para você o significado de certas coisas. Então, esse líder, ele vai te direcionar. Ele vai dizer para você se isso é errado, se isso é certo. Ele vai criar uma jurisprudência, vamos dizer assim. Existe modernidade. Hoje em dia, a gente vive estamos em 2021. São coisas novas vão surgir que às vezes não existia na época do profeta. Então, a gente precisa levar até esse líder isso, ele precisa estudar aquilo ali e ver se aquilo é permitido ou não é permitido dentro da religião, ou não há nenhum problema, vamos dizer assim. Existem coisas que é proibidas, coisas que são liberadas e coisas que não faz diferença. A gente fala assim, tanto faz se você fizer ou não fizer. Então, ele precisa estudar aquilo ali para trazer para o muçulmano. E a Então, maioria das vezes, como são os líderes, são os homens. normalmente isso acontece também a nível mais tribal, né, entre as etnias e aqui brasileiras nós temos algumas normas, né, que são ancestrais, arcaicas e antigas. E para fazer uma modificação, eles têm muito medo de mexer, porque se está tudo dando certo ali, como é que a gente vai mexer, né? Embora a gente esteja em 2021. Então, às vezes, esses conselhos que a gente chama, mas aí não é só uma pessoa que vai tomar essa decisão, feito em torno de fogueiras, muitos ritos de cantos e danças e muita pesquisa espiritual, né? Para que seja elucidado se aquilo ali vai ou não continuar, aquela tradição vai continuar. Assim como você está explicando que vai ser baseado no estudo, né, de um livro. Então, isso também acontece, como eu já falei, não é um livro, a gente vai, então, entrar em contato com os espíritos da natureza para ver se aquilo dali está de acordo ou não e que não vai mexer tanto vamos dizer, na estabilidade, na harmonia daquela etnia, né? Não existe mudança. Vamos dizer assim, tudo que já está no Alcorão, no nosso livro sagrado, não existe mudança. A gente não pode modificar nada que está ali.
e nem adaptar ao mundo que a gente vive hoje. Não é isso. Existem coisas que não estão ali, vamos dizer assim, qualquer coisinha que hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, às vezes não está dentro de alguma jurisprudência ali. Então, A precisa ser internet. levado. A internet, vamos dizer assim, um líder religioso, um sábio religioso, ele vai estudar aquilo ali e vai te limitar. Vai falar, olha, você pode utilizar a internet até um certo ponto assim. A partir do momento daquilo já é algo que vai infringir sua religião. Vamos dizer, eu estou dando um exemplo, tá? Vai infringir. Você não Uhum. pode passar desse limite. São certos sites que você não pode entrar, é proibido. Do mesmo jeito que é proibido no papel, é proibido na telinha. Então, ele vai trazer essas jurisprudências dentro da sabedoria que ele aprendeu, dentro do que ele aprendeu no que ele estuda, né? No que ele vai estudar a Sim. vida inteira. Então, por isso que a Uhum. gente vai sempre recorrer a um líder religioso, a um sábio religioso, para ele passar para a gente o que devemos ou não fazer dentro das novidades do mundo de hoje em dia, né? Uhum. Como, por exemplo, esmalte. Não existia esmalte na época do profeta. Não existia. Hoje em dia, Batom existe. tinha. Batom Hã? tinha. Batom Batom tinha tinha. que ser coisa da natureza, né? Eram cores da natureza, mas não Pigmentos, é. existia. Não existia esmalte, porque não existia verniz, não existia esse tipo de coisa. Hoje, temos jurisprudência para isso. Por exemplo, não podemos utilizar o esmalte durante por causa das nossas orações, porque o esmalte ele faz uma película onde não entra água, não chega água até a unha. Então, sua ablução, você vai fazer ablução para orar, não é válida, porque dentro da sua unha não chegou água. Então, por isso que as mulheres muçulmanas utilizam esmalte, quando elas querem utilizar esmalte, é apenas quando estão na época, quando estão menstruadas. Então, Uhum. aí elas utilizam esmalte, porque naquele momento ela não vai fazer oração, então ela não vai precisar fazer ablução. Entendeu? Então, Entendo. é uma jurisprudência moderna que precisou ser colocada. Eu não vou falar aqui de todas as tradições, como eu te falei, 305 etnias, não daria para a gente falar de tudo, né? Mas a tradição que eu sigo é indicado também, que a gente não use nada é, egóico, né? Onde a E gente faço película, possa vamos dizer assim. nem batom, nem pintar as unhas quando a gente entra em cerimônia, né? A gente usa uma saia longa, né? Porque a saia Exato. está varrendo a terra para dar aquela força da terra para a pessoa que usa a saia, né? Então, assim, temos aquelas indumentárias também para fazer determinadas cerimônias. Exato, é isso. E a mesma coisa no Islã. Quando você está diante de Deus, você precisa estar o mais pura possível. Mas a gente fala, a gente tem que estar sempre. Porque a gente utiliza muito da purificação, porque sempre a gente tem 5 orações diárias. Então a gente está praticamente várias vezes no dia parando diante de Deus, parando, tirando um tempinho do seu dia para você agradecer a Deus. E naquele Uhum, momento você precisa se purificar. Para ficar diante de Deus, você precisa estar purificada, merecedora daquilo. Então a gente se purifica. Então tem certas coisas que a gente não utiliza por causa disso. uhum. Porque temos a purificação, tem todo um ritual também, toda religião tem um ritual. Às vezes as pessoas acham, nossa, mas é muito ritual, é muita coisa para se fazer, é muita não sei o quê. É hábito, vira um hábito diário nosso. Do mesmo jeito que você precisa comer todo dia, você precisa tomar banho todo dia, você precisa beber todo dia. Quando você tem a sua doutrina religiosa na sua rotina, acontece natural, nem acontece a sua fome e você vai comer. Do mesmo que você precisa comer para alimentar aquilo que você necessita, você precisa alimentar sua alma, que é fazendo a oração diária. Você acredita que quando a gente não faz a oração, quando você vira hábito, parece que algo está faltando no seu dia? Para mim é assim, gente, passou a hora da minha oração. Aí fica aquilo na cabeça, martelando, martelando, até você fazer a oração. E a mesma coisa, quando você está com fome, você fica pensando na comida até a hora de você comer. Então, quando você tem uma rotina, parece que acontece tudo muito naturalmente. As pessoas acham que é muito difícil, mas não é. Vira tudo muito habitual, muito natural na nossa vida. Uhum. Eu não preciso perguntar, mas eu vou perguntar explicitamente. Você acredita em Deus? Sim. Você quer fazer Deus alguma me pergunta livre. para mim? Então, é que eu já tinha feito, vou fazer de novo, porque tem gente nova aqui. Uhum. Como é que vocês acreditam em Deus? Isso é uma pergunta que eu fiz aquela vez, eu vou fazer de novo aqui para quem não Nós viu. usamos a palavra criador, né? Existe um espírito criador, criador de tudo,
né? Tem também dúvidas quanto a isso, os antropólogos acham que pode ter sido adquirido de religiões monoteístas, mas muitas pessoas dentro da cosmologia, né, das etnias, dizem que não, que muitos não acreditam em deidades, mas acreditam, não diria no monoteísmo, porque não é um Deus como a gente imagina as religiões acreditarem nele, mas numa força maior, né? E esse criador seria a totalidade, tanto do material como o imaterial. Então, seria como se fosse o todo, né? Esse criador é o todo para nós. Isso, Mas é mais a natureza, né? Que vocês é mais cósmico, vamos dizer assim, mais natureza, mais. não seria só a natureza física, seria É, a natureza também imaterial. Então, o que envolve uma árvore, o que envolve o ar, né? Eu, por exemplo, eu paro muito para me perguntar, além de saber que outro dia, eu não sei se São Paulo aí também ventou muito, mas aqui ventou bastante. O que que o sim, vento está querendo bastante. trazer de mensagem, né? Então, o que que o Criador está mandando aquele vento? O que que está vindo aquele vento, né? Que às vezes é muito forte, às vezes é mais fraco, às vezes é gostoso, né? O que que, além da modificação, né, a ligação com a Lua, com a gravidade, tudo isso, o que é que mensagem que está chegando na Terra, né? Então, que a gente perdeu esse contato com a natureza, os antigos sabiam bastante ler essa natureza, a ponto de saber para onde ir, para onde procurar comida, né? Onde sobreviver. Então, eles liam a natureza, uns mais que outros, claro, né? Então, ali já surgia o primeiro homem, a primeira mulher que sabia lidar com os espíritos da natureza, né? Então, sim, a gente acredita nesse Deus, a gente só não chama de Deus, né? A gente chama de Criador ou Grande Espírito. Né? E eu tinha te mandado, lembra que eu tinha te mandado um vídeo para você ver sobre os sufis, os Uhum, sufistas isso. É. dentro do Islã? Eu não sei se você chegou a assistir. Você achou alguma coisa parecido com o xamanismo? Você achou que Existe, tem uma ligação então, com o xamanismo? a dança, né? O som, o tambor, tudo isso é muito parecido, né? Existem danças transe, não em todas as etnias e nem para todo mundo, né? Vai ser, por exemplo, o xamã, o pajé, que vai fazer aquela dança, né? Ou algumas pessoas que têm talvez essa qualidade de nascença, ou porque estão sendo preparados para serem líderes religiosos, né? Mas a semelhança maior, então, seria um som monótono que altera a tua consciência, ou seja, faz você sair desse estado que eu e você estamos agora, bem consciente, racional, né? Então a gente alteraria a consciência, baixaria então essa bola racional que a gente tem de ficar pensando, né? Para que a gente ficasse mais receptivo. A gente chama de alterador de consciência qualquer planta enteógena, som, né? No caso do vídeo que você mandou, mostra o som e mostra um giro, né? Que através daquele Sim. giro as pessoas vão entrar em contato com esse Interessante. espírito, né? Eles vão entrar em contato com esse espírito. E a importância também de alguns vídeos que eu assisti, né? Daquela área ali, árabe, bem interessante, onde as mulheres tinham um papel muito importante tocando os tambores, né? E deve ter alguma coisa aí, eu não sei se tem, eu te pergunto agora, porque realmente eu não sei ainda uma ligação muito forte de tambor e o islamismo. Eu não, ó, no, assim, isso funciona mais no sufismo. Os sufistas utilizam muito desses aparelhos musicais, essas coisas assim. Nós, muçulmanos xiitas, sunitas, os outros grupos, vamos dizer assim, não, a gente não utiliza de sons musicais, nem esse tipo de ritual, totalmente diferente. Os sufistas, eles acreditam na mesma crença que a nossa, em Deus, profeta Muhammad, ao Corão, etc. Só que eles usam rituais, como esses que você viu, às vezes para exatamente o que você falou, para eles Uhum. conectarem, da forma que eles se conectam mais espiritualmente, vamos dizer assim, com Deus. É Uhum. uma criação, não sei, eu não sei te dizer agora como que surgiu. Vou procurar saber como surgiu o sufismo, né?
Mas nós xiitas, muçulmanos xiitas e sunitas, não utilizamos muito desses meios. Então, não sei te falar, nunca vi dentro dos rituais utilizar qualquer tipo de aparelho musical, vamos dizer assim. Nenhum Entendo. líder, nenhum ritual utiliza desses Uhum, meios. A gente utiliza mais, os sheiks realmente fazem mais conversas, são mais palestras, vamos dizer assim, uhum, algumas reuniões para falar sobre o Alcorão, sobre os mandamentos, sobre histórias, né? Existem muitas histórias dentro da religião. É mais dessa forma que a gente faz nossas reuniões religiosas. Não utilizamos uhum. nenhum tipo de nenhuma forma parecida com o sufismo. Nesse sentido, não Entendo. temos. Então, eu não posso falar de algo que eu não entendo muito. Aham, Eu sei mais ou menos o básico sobre os sufistas, então eu não sei é. muito. Para nós, o som do tambor, o maracá, É, né, são objetos bastante importantes. Diferente do chocalho, que você faz um bebê, talvez, ficar atento, brincando com ele, né? O maracá, ele é um objeto sagrado, construído com muita sacralidade, muito respeito. Eu não sei se você sabe, ali naquelas pedrinhas que tem dentro do maracá, tem que ter uma quantidade de pedras da idade da pessoa que está liderando, porque vai ter muito mais legal barulho, saber. vai ser muito mais alto do que o menino que tem 10 anos. Então, um vai ter 10 sementinhas e o outro que tem 70 vai ter 70 sementinhas ali dentro, né? Então, é interessante saber que existem essas nuances que talvez quem olha de fora vai olhar simplesmente como é um chocalho bonitinho. Não, não é isso, né? O Ela maracá tem um é significado, um é um sentido, instrumento sagrado para a gente. O tambor, eu confecciono tambores, né? Mulheres podem confeccionar tambores. Tem um ritual tão bonito de respeito aos animais, às plantas, né? A Aí eu árvore de perguntar, Deus. por exemplo, você sabe que no Islã, né, nós muçulmanos não consumimos carne suína, né? Porque para nós a carne suína é uma carne impura, é uma carne que traz doença, é uma carne que a gente fala que o porco ele não existiu para ser consumido. Quando Deus criou o porco, ele criou como uma lixeira, vamos dizer assim, para limpar é, sujeira que fica, vamos dizer assim. Um animal, uma lixeira ambulante, vamos dizer, o porco. E o ser humano quis criar o porco e comer, e se alimentar desse animal que não foi feito para isso. Como é um animal que não solta toxina, é um animal que não soa, por exemplo. O porco ele não solta toxina, ele se alimenta das próprias fezes. Então, é um animal que traz tudo quanto é doença para o ser humano. Então, a gente não come carne de porco. Vocês no xamanismo existe algum alimento que vocês não comem de jeito nenhum? Há uma restrição? Não, não teria uma restrição, ela vai estar muito mais ligada à região, né, de onde está aquela etnia que pratica o xamanismo. Por exemplo, eu sou muito acostumada com a amazônica, né? Então, aqui no Amazonas, no Brasil, nós temos muitos rios. Então, ali, quase que todos os dias a gente come peixe, né? E além do peixe, frutas regionais, né? Sucos e frutas regionais, algumas muito gostosas e muito carnosas, assim, com muita oleosidade, né? Muito fortes, como o tucumã, a pupunha, essas coisas assim. Então, quase não vai se comer a carne. Por quê? Carne é difícil de encontrar. Você tem que sair para caçar. Você não consegue, como hoje na cidade, você vai no supermercado e comprar tantos quilos de Sim. carne. Não existe isso, né? Então, o peixe é uma coisa que se coloca moqueia, que a gente fala, coloca no sal, a gente pode manter aquele alimento, aquela proteína por mais tempo, né, salgada, mas nós não temos assim, como não temos um livro, né, a gente vai ter a natureza deu isso? Deu tempo para o homem ir caçar? A estação está boa para ir caçar, né? Então a gente come uma carne extra, né? Então, por exemplo, vaca, animais criados para isso, não existiria Não, na mas como vocês alimentação. sabem? Isso que eu ia perguntar. Como a gente, por exemplo, nós muçulmanos sabemos o que a gente pode e não pode através das mensagens dos profetas e que eles trouxeram, né, através de Deus, e o Alcorão Sagrado que eles deixaram para a gente poder ser guiado em cima dele. Como vocês sabem? Se observa os animais. Por exemplo, se os É, passarinhos comerem determinadas frutas, você vai poder se alimentar daquilo, outras não.
né? Porque você vai saber que aquele pássaro, se ele rejeitou, tem alguma coisa ali que não deveria ser para você comer, né? Então, se observa muito na natureza. Agora, essa proibição, como não é uma proibição a partir de um livro, e sim da observação da natureza e observação da região, por exemplo, o canadense ele vai comer alce, o amazônico não vai comer o alce porque ele não tem. Ele vai comer a capivara que existe, entendeu? A capivara, ela poderia ser comparada com um porco, né? A carne é um pouco diferente, mas ali não vai ter uma proibição porque não existe esse livro, como eu falei para você. Vai ser muito da região, o que que tem ali para se provar. Mas, erradamente, todo mundo pensa que o índio come muita carne, ele come menos do que o peixe, né? Dependendo de onde ele vive. Se ele vive, por exemplo, no sertão do Nordeste, aí já vai ser outra coisa, né? Não vai ser peixe, né? Ou então ele vai comer o peixe daquele rio que tem ou não tem água, dependendo da estação do ano, né? Então ele vai, talvez hoje em dia, né? Como a maioria dos indígenas vivem numa área reservada, nas reservas, né? No território deles, vai depender do território o que tem a oferecer. Se não, Entendi. é o que acontece conosco na cidade. Vai no supermercado e tudo que é fruta tem um ano inteiro, tudo que é carne tem um ano inteiro, e vai se comprar, pela questão financeira, a carne mais barata. Aí eu posso te dizer que sim, as pessoas vão comprar uma carne de porco ou uma Entendi. linguiça. Mas eu já visitei etnias, assim, o pessoal dizia, podem trazer a comida que vocês comem, porque a gente não tem muito, né? E as pessoas que eu tinha levado para visitar essa etnia não queriam comprar muito caro, né? Uma carne muito cara, levaram algumas linguiças. Era a primeira vez que eles estavam vendo aquilo, não conheciam. Eles conheciam peixe e conheciam caça, né? Animais selvagens, não conheciam a linguiça, essa carne barata de supermercado, entendeu? Então é feito como se fosse uma adaptação para aquele. Cada região tem uma adaptação. Sem No dúvida. Islã, no Islã não. No Islã a gente, o que é proibido independente do lugar, da região que você está. Quando que Uhum, essas coisas proibidas são permitidas? Quando há questão de vida ou morte, vamos dizer assim. Se a única coisa que eu tenho que alimentar agora é aquela carne de porco, e isso aí vai custar minha vida, eu vou comer aquela carne de porco. Então, é o exato. único momento onde essas coisas no Islã são liberadas, vamos dizer assim. Bebida Uhum, alcoólica, por exemplo, é algo que a gente não, de jeito nenhum, independente da quantidade, não, nada, uhum. nem chocolate que tenha. Isso é bem É, parecido, viu? Isso é bem parecido com as tradições, porque hoje existem estudos, né, que a genética é asiática, a genética daqui dos nossos indígenas é asiática, né, ou daquela área ali, mais do mar, né, mais do que do continente, Oceania. Então, existe uma proteína que nós temos no nosso sangue que não quebra, por exemplo, o álcool. Então, como não se processa bem esse álcool, as pessoas ficam viciadas. Então, exato. hoje em dia, pela lei brasileira, as reservas indígenas, nas reservas indígenas, é proibida a venda de álcool. Às Porque vezes perguntam assim, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas assim, se você beber moderadamente, não existe beber moderadamente. Você pode beber ocasionalmente, isso aí vai de você, mas não existe aquela história de que, mas esse moderado pode virar um dia vício. Então já corta o mal pela raiz. Então até o álcool de um chocolate não é liberado. A gente sempre tem que ler rótulos, por exemplo. Tem uma marca bem famosa aqui no Brasil, onde todos os produtos deles praticamente vai álcool, vai conhaque, vai algo que tem que ver com. Então a gente tem que ficar lendo o rótulo para ver se não tem nenhuma porcentagem de álcool dentro daquele produto. Você vai ficar bêbada por causa de um chocolate com álcool? Não vai. Mas já uhum, recortado mal pela raiz ali, porque o álcool não é uma. Os malefícios dele é muito maiores dos benefícios. Que está no Alcorão. Se fala que o álcool, os malefícios são maiores que os benefícios. Existe uhum, algumas ocasiões onde você precisa do álcool. uhum. Mas isso é tão mínimo o benefício dele para o consumo, né, a gente fala, que ele é proibido no Islã. Eu tenho uma história, assim, essa proibição na lei brasileira, né?
da venda de álcool é porque muitas etnias foram dizimadas, né? Eu, por exemplo, quando eu cresci em Manaus, eu via muitos indígenas deitados na rua bêbados. Mas, assim, eu tinha uma ideia errada nessa época, que eles eram bêbados. Na verdade, eles tinham se afastado da sua cultura e estavam longe da sua alma. Hoje em dia eu tenho uma outra leitura disso, né? E eu tomo muito cuidado. Eu sei que eu tenho uma herança indígena muito forte em mim. Eu tenho que tomar cuidado com o álcool e tenho que tomar cuidado com os meus filhos em consumo com esse álcool, né? Porque nós herdamos isso no nosso sangue, Exato. essa dificuldade de quebrar essa enzima no sangue, né? Então, é algo muito parecido com o que você está falando, mas reforçando aí, não vem num livro, isso aí vem mesmo na genética, no Mas livro deixa eu da falar uma genética, coisa. né? Tamis, você fala assim, não vem no livro, às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma como se a gente seguisse um livro sem ter uma história por trás. Nós, as religiões, se dizer assim, não necessariamente só a religião islâmica, não somos guiados por um livro, vamos dizer. É assim, é Deus, anjo Gabriel e os profetas. Uhum. Como os profetas, eles não tinham contato direto com Deus, porque a gente fala que ninguém sabe como Deus é, se é homem, se é mulher, se é forma, se é luz, a gente não tem ideia, não tem nada escrito no Alcorão que dá a forma de Deus para a gente. A gente acredita em Deus. Agora, como é esse Deus, a gente não sabe. Só que a gente tem as mensagens enviadas por ele através do anjo Gabriel para os profetas. Por isso que E vocês chamam esses de livro profetas, sagrado, né? por isso que a gente chama de livro sagrado. E esses profetas levaram essas palavras que eles receberam através do anjo Gabriel para os livros, para que isso dure até os dias de hoje. Que se não existissem essas palavras em um livro, a gente não saberia, porque as pessoas vão morrendo e vai ficando as mensagens cortadas, diminuídas. É que nem você contar a história para o seu primo contar para outro primo, até chegar no primo da 10ª geração, a história já sumiu. Mesma Uhum. coisa dentro das religiões. Se você vai depender só das pessoas contarem, vai chegar até uma certa geração onde isso vai ficar muito pequeno, onde vai chegar em uma história muito resumida do que é a realidade. Então, esse anjo veio através de Deus para os profetas, e esses profetas trouxeram essas palavras foram escritas em um livro, que hoje é considerado os livros sagrados, e a gente segue aquilo que Deus enviou para a gente. Não que a Uhum. gente segue um livro, sabe? Por Uhum. isso que é muito importante frisar. Muita gente fala assim, os muçulmanos seguem, muita gente fala, não é a primeira vez que eu ouço falar. Um livro não é o livro. O livro, eles são palavras de Deus enviadas por Deus, mas estão ali Uhum. registradas em um livro. Exatamente. Esse livro para nós seria a natureza, né? Então, Seria observação e é uma tradição oral. Então você passa realmente pelos cantos, né? Pelas histórias. Vai haver modificação e se houver uma diluição tão grande que se perdeu essa história, a gente é convidado então a olhar de novo para os sinais da natureza, porque para nós é incrível que a sua forma de ver é uma forma que faz sentido para vocês, porque já é dessa forma, entendeu? Por isso que exatamente. o livro sagrado, a gente segue o livro sagrado à risca, mas existem histórias contadas. Essas histórias contadas, a gente não segue à risca, porque nada garante que isso seja realmente 100% verdadeiro. Exato, Mas o que está no Alcorão, sim. O que está no Alcorão, a gente segue a risca porque a gente acredita fielmente que aquilo é 100% verdadeiro. Tanto que Uhum. quando você fala de natureza, existe todos esses aspectos dentro do Alcorão. Existe o papel do ar, o papel da árvore, o papel da flor, por que Deus criou isso, por que Deus criou o sol, por que Deus criou o mar. Existe tudo isso dentro do Alcorão porque o ser humano tenha noção e dê valor àquilo que Deus deu para ele. Quando deu a Uhum. natureza, quando deu tudo isso, Deus deu, presenteou o ser humano com isso. Então a gente valoriza muito todos esses detalhes. Tanto que a gente faz orações na hora que tem Deixa eu até perguntar para você se existe esse ritual para vocês. Existe um ritual no momento que tem o eclipse lunar, eclipse do sol, por exemplo? Nós muçulmanos temos é obrigatório a oração do eclipse. Quando acontece o eclipse, devemos fazer oração no eclipse lunar e no eclipse do Sol. Existe isso no xamanismo? Existe em algumas tradições você não sair de casa quando tem o eclipse, nem de sol nem lunar.
você se cobrir, se preservar, né? Algumas tradições. Outras, talvez não, e aí, nesse caso, a pessoa pode sair para olhar, mas vai ser algo sagrado, algo especial, né? Porque dia vira noite e a noite vira dia é meio estranho, né? Para todos os dias Sim. do ano. Então, É assim, é um sobrenatural que momento você falou. sagrado, né? Assim como também a gente respeita bastante as intempéries, né, da natureza, como os trovões, né? Modificações de estações é muito importante, né? Que a gente vai reagir. A gente acabou de fazer rituais para a primavera, justamente para preparar nosso corpo para passar esses próximos 3 meses, né, de primavera, para depois a gente poder chegar no verão. E assim, a gente vai observando muita natureza em torno da gente para que a gente possa trazer essa natureza para dentro de nós e a gente saber e se conhecer. Porque às vezes muitas das doenças que acontecem, né, é porque a gente não escuta mais nosso corpo. Então, eu, pelo menos no Exato. centro que eu criei aqui, eu incentivo muitas pessoas a se escutarem, né? Olha a natureza, olha o que o vento está dizendo, o que esse trovão está vindo dizer para nós. Ouve, a gente só não sabe mais, a gente esqueceu, vamos dizer, a linguagem falada por Deus através dessas manifestações naturais, né? Exato, o Islã, ele preza muito por isso, preza muito que as pessoas ouçam o seu corpo. Se Deus deu essa sensibilidade para a gente, é para ser utilizada. Não é apenas Uhum, para ser, não é para ser ignorada. Se Deus deu para você a sensação da febre. Por que existe a febre? Por que o ser humano, quando fica doente, tem febre? É um sinal de que algo está errado no seu corpo. Quando você fica gripado, é algo que está errado no seu corpo. Então, você tem a obrigação de cuidar do seu corpo, porque, na real, ele nem é seu. A gente fala que isso aqui Deus deu e não é nosso. uhum. É A uma gente tem a caixa. obrigação de... Exatamente, a gente tem a obrigação de cuidar do que Deus te deu. Deus te deu aquilo Uhum, ali, você tem a responsabilidade de cuidar. E no Islã fala muito de tudo isso. O Islã fala muito da natureza. Por isso que eu falo que o Islã é uma religião muito abrangente, onde assuntos são infinitos. Quando você fala de algo, a gente sempre lembra de um surat, de uma passagem no Alcorão que fala daquilo. Quando se fala dos terremotos, por exemplo, dos vulcões, são coisas que estão no Alcorão e existem rituais para cada acontecimento da natureza dentro do Alcorão. Por isso que eu falo que o Alcorão é uma religião de muita espiritualidade, porque não é só orar, jejuar e fazer caridade, existem muitas outras coisas além disso dentro do Islã. Tudo, cada coisinha nesse mundo existiu uhum. por algum motivo. Se Deus colocou a árvore é por um motivo, se Deus colocou o mar é por um motivo, se Deus colocou o mosquito. Todo mundo fala assim, mas por que existe mosquito? Por que Deus precisa do mosquito? Porque tem um motivo, ele tem um papel aqui. Uhum. O papel do mosquito é, sei lá, é comer, sujeira, essas coisas, tipo de coisa. Deus colocou todos esses animais por algum motivo. Por que existe o pernilongo? Eu falo que às vezes o pernilongo às vezes existe para drenar o nosso corpo, né? Para picar a gente, para o sangue drenar ali, para não sei, vai saber. Tudo tem um sentido. Deus não colocou nada nesse mundo apenas por colocar uma perca de tempo. Então, tudo existe. Então, por isso que tudo isso aí que eu estou falando para você existe no Alcorão. Porque tudo foi criado por ele. Então, a gente tem, quem estuda, a gente fala que os sábios que estudam sobre, eles têm resposta para tudo isso que eu estou falando aqui. Por Muito isso que é muito bacana. importante a gente ter sábios, né? Os Você é a sábios. pessoa, assim, eu tenho outros conhecidos, né, muçulmanos, claro, mas assim, mulher mais próxima, ultimamente a gente tem conversado, né? Todas as vezes que eu tenho acesso, né, conversando com os espíritos, de alguma coisa que eu sei que já foi dita em algum livro sagrado, eu já sei que eu vou bater na tua porta e vou dizer assim, você pode saber aí o que diz no Alcorão sobre isso, Se né? eu não souber, eu vou Muitas perguntar coisas, sobre. tá certo. Uma coisa muito interessante essas passagens bíblicas, aqui no Brasil a gente sabe muito mais, né, assim, sobre o cristianismo do que o islamismo, devido à cultura, claro, mas muitas coisas que eu ouço, né, assim, no contato com os espíritos, nos acessos que eu faço, às vezes eu vou bater na porta de algum cristão e peço para ele pesquisar na Bíblia se aquilo ali está dizendo, né, aquilo que eu escutei, e muitas vezes é confirmado, muito interessante, né? É como se eu tivesse tendo um acesso a uma informação
mais direta, vamos dizer assim, né? Mas sem de forma alguma dizer que o acesso ao livro é indireto e é menor, de forma nenhuma. Mas é diferente, né? A gente incentiva Sim, muitas pessoas a irem ouvir dentro, ouvir fora, ouvir os sinais, ver os sinais, né? Dizia um xamã é. antigo do Peru, amigo meu, ele dizia isso. A gente lê livro porque a gente tem que, a gente também tem que saber as coisas, né? Mas assim, está tudo escrito na natureza também. Está tudo escrito na natureza, é só perguntar que está ali, né? Então, assim, essa forma, né, de lidar com a natureza a gente perdeu muito. E cada vez que a gente vai ficando mais na cidade, mais longe da natureza, mais a gente fica insensível a esses sinais, né? Que são importantes. As Então, pessoas não percebem a natureza, a conexão com a natureza é tão importante que as pessoas só percebem isso quando moram numa cidade grande e vão para um bosque, ou vão para uma fazenda, ou quando elas vão para alguma montanha e sente aquele ar livre, aquele cheiro de terra, aquele ar, a respiração dele muda, né? Você percebe a pessoa quando ela vai para esses lugares, ela respira melhor, ela consegue entender melhor a natureza nessas horas. O mundo está tão moderno, está tão tecnológico, está tão feito de pedra, que as pessoas perderam um pouco essa essência mesmo eu acho da tão natureza. interessante. Assim, eu queria até finalizar, assim, da minha parte. Claro que você pode ainda falar alguma coisa, mas me fez lembrar agora um cientista falando, né, da importância da Amazônia e das árvores, que elas Nossa, tiram a água, né, elas tiram a água da terra e jogam no ar. E aí se forma um rio aéreo. Esse rio aéreo chove em São Paulo, Santa Catarina, vai chover lá na África, graças à é o Amazônia e às árvores. pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Isso que as pessoas têm que entender. E para os Yanomami, né, esse cientista conversando com os Yanomami, eles, sei lá, a gente sempre soube do rio voador, né? Ué, como é que vocês sabiam disso? A floresta falou para a gente, né? A floresta é uma entidade. E esses povos, eles são tão importantes como guardiões, né, desse pulmão, como você diz, dessa riqueza, dessa diversidade, em todos os sentidos, não só humana, mas em todos os sentidos, como um ouro, como um diamante que nós temos e que a gente tem que guardar para Sim, nós sobrevivermos nessa comunidade chamada Terra, né? sim. Então, As pessoas... com isso eu gostaria de dizer assim que é muito importante para o xamanismo a gente defender essas sabedorias antigas Sim, eu e acho super também válido, com o certeza. povo que está nelas, né? Como eu te falei no início, são 305 etnias no Brasil. A gente não aprende em escola, 274 línguas, né? Línguas, não estou falando de dialetos, né? Formas de falar, eu estou falando de línguas estabelecidas, né? Mas existe, os nossos avós, tataravós, nossas bisavós, elas não tomavam remédio, elas pegavam tudo na natureza. Eu tinha, ó, vou contar uma história, ó, vou até mostrar para você. Tenho até hoje ainda marcas, ó, deixa eu pegar, mostrar meu dedão, acho que aparece mais. Eu tenho marcas de verruga até hoje. Não sei se vocês Uhum. conseguem ver. Eu tinha muitas. E eu morava com a minha avó no Líbano. E minha avó queria tratar aquilo ali de alguma forma. Ela falava que tem tratamento da natureza. Ela pegava a abobrinha, pegava a semente, que eu não lembro do que era essa semente. Ela furava minhas verrugas dentro, em cima com essas sementes. E ela espetava na abobrinha e jogava na natureza e deixava que o sol secasse aquela abobrinha. E quando aquilo secasse, minhas verrugas iam secar também. Era uma simpatia, vamos dizer assim. E Uhum. então eles levavam tudo, era outra coisa que era natureza, era o leite daquela fruta verdinha, que como é o nome dela? Figo. Tirava o figo da árvore, aquele leitinho do figo era jogado em cima das minhas verrugas, ela fez de tudo dentro da natureza para ver se de alguma forma aquelas verrugas saíam. O que eu quero dizer com isso é que hoje a gente toma remédio, hoje a gente vai para médico, hoje a gente faz tudo isso aí. Mas muito antigamente era tudo tratado da natureza, era tudo dentro de Uhum. casa.
Que mulher que fazia parte do hospital, não existia parte do hospital, era tudo dentro da natureza. É ruim isso hoje? Não, não é ruim. Claro, eu sou totalmente a favor hoje disso. Mas perdeu o valor. Eu acho que Esse, perdeu o valor essas coisas. Assim. a Os sabedoria, indígenas até né? hoje utilizam dessa Sem sabedoria, dúvida. utilizam desse. Quando passa mal, tem uma planta que dá certo. Quando está gripado, tem uma folha ali na natureza que funciona. Muita gente toma chá de não sei do que, chá de não sei do que. Se valorizasse isso hoje, não existia muita doença que existe hoje na Terra. Não Uhum. existia doença tanto que Essa questão existe aí do hoje. Covid, essa questão do Covid foi super clara. Minha filha estava trabalhando com os Médicos Sem Fronteiras na Amazônia durante alguns meses, né? Ela falou assim que muitas dos remédios, né, eles superaram os tratamentos que eram dados pelos órgãos, né, responsáveis, porque esses indígenas descobriram assim, a nossa medicina tem que ser usada por nós e nós vamos nos curar com elas. Quando eles afirmaram isso, sabe, foi uma coisa assim extremamente poderosa. Olha, e isso aconteceu tanto na América do Norte como na América do Sul ao mesmo tempo, mais ou menos uns 6 meses depois que houve, né, essa coisa da pandemia, e eles voltaram a fazer coisas que naturalmente o médico vai achar, mas não pode curar com rapé, soprar no nariz do outro, mas aí você vai, a gotícula, né? E eles continuaram fazendo uso dos seus rapés, fazendo tendas de suor, onde a gente sua dentro de uma casa tão pequenininha, né? E Porque, solta toxina, né? exatamente, então, porque é possível se curar com a medicina tradicional, né? Porque Existe faz sentido para eles, né? eu acho que faz sentido, sim. É que hoje a gente vive num mundo tão é, cheio de química, tudo é colocado conservante, que eu acho que a natureza não tem mais poder de cima desses produtos químicos que existem hoje na nossa alimentação. Por isso que hoje, às vezes, um chá de hibisco, um chá de não sei o que, não vai fazer mais efeito, porque seu corpo está intoxicado com um monte de coisa ruim. Eu acredito muito nisso. Hoje, um chazinho de erva cidreira, ou não sei o que, não vai fazer mais efeito. O teu corpo está cheio de química, está cheio de coisa ruim. Lógico que para os indígenas vai dar certo, porque eles vivem na natureza, eles vivem com produtos naturais, sem química, orgânicos. Não tem como não dar certo um chá misturado com outra planta e etc. O que eu queria querendo falar, eu estava conversando com meu irmão há alguns meses, e a gente falou de uma experiência que foi feita, eu não sei o nome da experiência, não lembro mais o nome, que foi feito com um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas. Um grupo tomou uma vacina com realmente medicação e tinha os mesmos problemas, e outro grupo tomou uma vacina vazia. Só que sem eles saberem que aquela vacina era vazia, não tinha nada naquela vacina. Só que tem um efeito no corpo do ser humano que é tão psicológico que só deles saberem que eles utilizaram um medicamento, uma vacina para combater uma tal doença, eles se curaram sem nada. Uhum. Porque o seu corpo entendeu, levou isso em consideração, entendeu que você está tentando combater algo. E a partir do momento que você utilizou aquilo ali, teu corpo entendeu, seu cérebro levou para o seu corpo entender que você está se tratando. E eles sararam mesmo sem o remédio. Isso passou até no jornal, para falar a verdade, mas eu não lembro do nome dessa Eu experiência. posso te passar o nome de um livro que é fantástico sobre isso, que se chama Biologia da Crença. E é uma Ah, coisa já então. bastante antiga e que cada vez mais está ficando conhecida a importância da crença na cura, né? Sim, sim, totalmente. Totalmente. Eu acho que quando a gente acredita em algo, minha funcionária falou isso hoje. Falou que lua é hoje? Eu falei, eu não sei. Ela falou, você não sabe se é lua crescente? Eu falei, por quê? Você quer cortar o cabelo? Ela falou, quero. Eu falei, você acredita muito nisso? Ela falou, acredito. Você não fala que tem fé, tem que acreditar. Quem tem, acredita consegue? Eu falei, tá bom. Se você acredita muito nisso, então tá certo. Olha, eu quero muito te agradecer essa participação, já é a segunda vez que a gente conversa, né? Espero que você se sinta também à vontade de sempre poder acessar, né? Você já tem o meu WhatsApp, conversar Sim. comigo. Vou certamente te perguntar algumas coisas que eu tenha visto de outra forma, que não Pode com a minha sempre visão. perguntar. Mariana, dá uma olhada aí no Corão, por favor. Sempre que precisar, pode mandar.
Sem problema nenhum, vou responder com o maior prazer. Se precisar de algum artigo, algo assim que eu te ajudo a fazer, se precisar para algum trabalho, para alguma apresentação. Eu que agradeço de novo pelo convite. Isso, Quando precisar de novo, para mandar mensagem também, a gente vai combinando. isso. Obrigada para quem participou. A gente não respondeu perguntas, acho que nem teve, para falar a verdade, hoje. O pessoal mais prestou atenção mesmo. E assim, no áudio aqui, né, a indicação que o Carlos Chiita, aqui do Rio de Janeiro, da comunicação, né, da Sociedade Chiita, fez me apresentando a você, né, então eu queria agradecer. Eu e ele fazemos parte de diversos grupos interreligiosos, a gente tem essa pegada de diálogo, né, a importância da Eu não troca. conheço ele Então, pessoalmente, mas eu agradeço muito por ele ter me indicado para as lives. Lembrar de mim é muito importante isso para mim. Muito obrigada mesmo. eu acho que é o que tem muito a ver com o papel de você ter assumido o papel preponderante da mulher muçulmana anunciando. Você não subiu no pódio, que nem a outra, mas você mostrou sua Mas sim, cara. mas agora, segunda-feira, eu tenho uma palestra numa escola, a escola dos meus filhos, pra você ter uma ideia. Eu vou lá fazer uma palestra para os jovens, é muito importante isso para a gente também, para a juventude de hoje, saberem um pouquinho da cultura alheia, né? Para as pessoas terem mais noção, saberem lidar mais com as pessoas, porque isso não vivemos sozinhos nesse mundo. Muito bem. Muito obrigada mesmo pelo convite. Quando precisar de novo, obrigada para quem acompanhou até agora. Quem não me segue, me siga. E quem me segue, não segue a Tami, também segue, porque tem umas coisas bem interessantes também. Tá bom, gente? Tá É isso. certo, querida. Um beijo bem grande para todos que assistiram também e ainda vão assistir, né? Tchau. Vai ter calma. Tchau. Tchau.